Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Tiago, de Física, aqui do IFES Itabaiana, e como preparatório para o BFEP desse ano. Estou resolvendo aí questões da primeira fase do BFEP 2025. Então aqui a prova de nível C, e vou resolver hoje, nesse vídeo, a questão C4, sobre resistência elétrica e resistividade. Então é um assunto do terceiro ano mesmo. Então já coloquei aqui no meu caderninho e a questão fala assim, ó. A composição do solo é objeto de estudo da geologia. A medição da resistividade do solo, deixa eu dar um destaque aqui, da resistividade do solo, é um dos métodos preferidos para esse fim, pois é barato, rápido e pouco agressivo. O geólogo estabelece uma tensão, ou seja, uma voltagem, entre dois eletrodos fincados no solo. Mede a corrente elétrica, a corrente gerada, e faz uma estimativa da seção transversal pela qual essa corrente passa. Determine das substâncias abaixo a que melhor se encaixa para constituir um solo cujos dados obtidos através desse método foram. Então aqui dá os dados. Ó. Os dados obtidos. Distância dos eletrodos, tensão entre eles e corrente elétrica estabelecida e seção transversal. Então, vamos olhar aqui a situação. Então, sei lá, imagina aqui a superfície do solo, tá bom? Visto assim de perfil. Aí, enfia aqui um eletrodo, enfia aqui outro eletrodo. Né? Sei lá, o positivo e o negativo. Tá bom? São os eletrodos. E aí vai passar uma corrente, né? Vai passar uma corrente nesse sentido aqui, né? O sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. Tá bom? A questão fornece a tensão U entre eles, que é de 50 volts. Fornece o valor da corrente elétrica, que é esse 2,10 a menos 3 ampere. A distância entre os eletrodos. Então, essa distância aqui seria um L, né? O comprimento de 200 metros. E estima uma área transversal, né? Qual é a ideia? Se você pudesse enxergar isso de perfil, teríamos assim, aqui a superfície. Tá bem lerdo isso hoje. Aqui teríamos a superfície do solo, né? Visto de perfil. Se não como fosse tridimensional, uma superfície de solo. E esse eletrodo, no fundo, seria uma placa, né? Então seria uma placa que entraria lá no solo, tá bom? Então você teria duas placas assim, uma positiva e uma negativa, né? Então essa placa aí, ela encerra um volume, também, ela encerra um volume. Então a ideia é que esse comprimento seja 200 metros e a área, né, por onde se estima que passe a corrente, pode ser que essa área seja um pouco maior do que a placa. Enfim, a área por onde se estima que passa a corrente é uma área de 2 metros quadrados. Tá bom? E pergunta-se pela resistividade. Então, essa é a situação da questão. Tá bom? Então, é como se você tivesse um condutor, né, o solo, formasse aí um paralelogramo, uma caixa de sapato, um paralelepípedo, uma caixa de sapato, e você estabelecesse uma tensão de 50 volts, que vai passar uma área de 2 metros quadrados por um comprimento de 200 metros com uma corrente de 2 ampere, 2 miliampere, tá bom? Então, o que a gente vai precisar para resolver essa questão? Então, para resolver essa questão, precisaremos do conceito de
resistência elétrica e precisaremos do conceito de resistividade, certo? Precisaremos também do conceito de resistividade. Resistividade elétrica. Tá bom? Então vamos primeiro discutir o conceito de resistência elétrica. Pronto. Então a ideia de resistência elétrica é muito simples. Imagine que você tenha um fio. Certo? Vou desenhar um fio aqui como se fosse um cano. Mas você tem um fio aqui de cobre, um fio condutor. Tá bom? E um lado do fio aqui você ligue, sei lá, no positivo de uma bateria. E o outro lado do fio você ligue, digamos, no negativo de uma bateria, né? Então o que acontece? Você está aplicando aí uma voltagem U. Esse U vai ser a tensão elétrica, né? Uma voltagem, uma DDP, diferença de potencial elétrico, tá bom? Bom, por conta disso, como o material é condutor, né, estabelecerá uma corrente elétrica entre que vai do positivo para o negativo. Então, vai passar uma corrente elétrica aqui, certo? Essa corrente elétrica aqui é o sentido convencional. A gente sempre trabalha com o sentido convencional. Que é o sentido do campo elétrico estabelecido lá dentro do condutor, né? O campo elétrico, as linhas de campo elétrico vão do positivo para o negativo. Então, a corrente elétrica tem esse mesmo sentido convencional aí, tá bom? Só que o que acontece? O objeto, né, no caso esse pedaço do fio, pode ser um melhor condutor ou pior condutor, né? E o tanto de corrente que passa vai depender da tensão aplicada e vai depender da resistência elétrica, tá bom? Então, tem uma grandeza que mede a dificuldade de passar corrente elétrica, tá bom? Então, a gente pode associar a esse fio uma dificuldade de passar corrente elétrica. Essa dificuldade de passar corrente elétrica vai ser a resistência elétrica. Em geral, a gente denota isso por uma letra R grande, tá bom? Como que é definida essa resistência elétrica? Então, é a razão entre a voltagem aplicada e a corrente obtida. Né? Faz sentido, né? Se você precisa de muita tensão para obter a mesma corrente, então é porque a dificuldade foi grande, né? A unidade disso, né? Então, a unidade de resistência elétrica no SI é a unidade de voltagem, que é o volt, e a unidade de corrente elétrica, que é o ampere. Esse volt por ampere dá o nome de ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega maiúscula, parece uma ferradura. Ohm, tá bom? Então, 1 volt por 1 ampere é 1 ohm. Então, qual é a ideia? Se a resistência for de 1 ohm, para cada ampere de corrente, você precisa de 1 volt de tensão. Se for 10 ohm, você precisa de 10 volts para dar 1 ampere. E assim vai. Tá bom? Então, esse é o conceito de resistência elétrica. Um outro conceito importante é o conceito de resistividade elétrica. Tá bom? São conceitos interrelacionados, né? Às vezes causa confusão, mas são diferentes, né? Porque essa resistência elétrica é uma propriedade
do corpo, do objeto, da amostra, assim como o volume, assim como massa, uma propriedade da amostra como um todo. Já a resistividade elétrica é uma propriedade do material, né? E essa propriedade nos indica o quê? O quão mal condutor aquele material é, certo? Então ela nos indica o quão mal condutor aquele material é, certo? Então, como que ele é definido? Ele é definido de forma parecida. Então, vamos pensar aqui a mesma situação, tá bom? Vou pensar aqui a mesma situação. Pronto. Então, vamos pensar aqui a mesma situação. Bom, o que ocorre? Quanto mais comprido for esse condutor, então esse L aqui é o comprimento, né? Mais difícil vai ser de passar a corrente, porque a corrente elétrica vai ter que atravessar mais material, entende? Né? Pensa lá no ponto de vista microscópico. Você teria os íons do metal, por exemplo, né? E os elétrons acelerados contra as linhas de campo elétrico, né? Então, esses elétrons, se o comprimento do material for maior, esses elétrons terão que atravessar mais, né? Vão ter que passar por mais íons da rede cristalina. Então, tende a ser mais difícil. É como você passar, sei lá, por um corredor cheio de gente, sei lá, fugindo de um incêndio, né? Quanto mais comprido o corredor, mais difícil vai ser de você passar, tá bom? Então, a dificuldade desse material, a resistência elétrica dessa amostra vai depender desse comprimento, tá bom? E outra característica importante é o seguinte, essa área de seção transversal. Essa área de seção transversal também é importante. Então, esse Azinho é a área de seção transversal. O transversal, por quê? Porque a corrente ela vai seguir numa transversal a essa área, tá bom? Perpendicularmente a essa área. Então, qual é a ideia? Quanto mais larga é a bitola do fio, melhor condutor ele é, né? Melhor condutor ele é, porque é como se fosse atravessar um corredor mais largo, tá bem? Então, a resistividade é definida assim, de forma que a resistência do objeto seja proporcional a o comprimento e inversamente proporcional à área. Essa constante de proporcionalidade é a nossa resistividade elétrica. E ela não depende mais do objeto. O que depende do objeto é o L e o A. Ela vai depender do material. Tá bom? E as unidades a gente consegue entender assim, se eu quero isolar esse ρ, essa letra grega ρ, então vai ficar o seguinte, esse A vai para lá multiplicando, então vai ficar RA, e o L vem dividindo. Então isso vai ser o ρ, né? De forma que as unidades de ρ no SI vai ser a unidade de resistência elétrica, que é o ohm, a unidade de área, que é o metro quadrado, e a unidade de comprimento, que é o metro. Então isso aqui vai ser ohm vezes metro, né? Pronto.
Então, esses são os dois conceitos de que precisaremos para resolver essa questão, tá bom? Então, voltando à nossa questão, né? Então, na questão C4, né? Nessa questão C4, o que temos? Então, vamos lá de novo. Então, vou repetir essas figurinhas aqui. Então, na nossa questão, temos isso aqui, né? E lembrando que esses eletrodos, né, na verdade, serão tipo placas, né? E nesse sentido, você pode pensar que ela encerra um condutor, que é o solo, só que em vez de ser cilíndrico, é uma caixa de sapato, né? E a área de seção transversal, essa área é esses 2 metros quadrados aí, tá bom? Então, ó, com esse U e com esse I, a gente encontra o R. A resistência elétrica vai ser U sobre I, tá bom? Só que, por outro lado, essa resistência elétrica é a resistividade, o comprimento, dividido pela área. Não é isso que a gente acabou de ver agora? A resistência elétrica é a resistividade e o comprimento sobre a área. Só que essa resistência elétrica é o U sobre I. Então, é o que eu estou escrevendo aqui. O U sobre I é a mesma coisa que a resistividade, o comprimento e a área. Tá bom? Veja que essa é a resistividade que a gente quer, tá ok? Então, como essa é a resistividade que a gente quer, vamos isolar a resistividade. Esse A está dividindo, vai para lá multiplicando. E esse L está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, do lado de cá vai ficar assim, U vezes A. E o denominador I vezes L. Isso vai ser a nossa resistividade. Pronto. Agora é só substituir os dados. Então, essa resistividade será... O U foi de 50 volts. O A é a área, foi 2 metros quadrados. O I foi de 2,10 a menos 3 ampere. 2,10 a menos 3 ampere. E o comprimento L de 200 metros. Pronto. Agora é só fazer as continhas. Ó. Esse 2 e esse cancela. O numerador está ficando 50, né? E o denominador é 10 a menos 13. Esse 200 você pode pensar como 2, 10 quadrado. Então o denominador está sendo 2, 10 a menos 1. Tá bom? E de unidades, ó. Esse volt por ampere é o ohm. E metro ao quadrado dividido por metro é o metro. Então a unidade ohm vezes metro. Tá bem? Pronto. 50 para 2 é 25. Esse 10 a menos 1 sobe trocando o expoente. Então a resistividade vai ser isso daí, ohm vezes metro. Então, moral da história, a resistividade será 250 ohm vezes metro. Pronto. Então, voltando lá ao nosso enunciado da questão, 250 ohm vezes metro, item B, arenito, né? Então, vamos olhar lá o gabarito só para conferir. Questão C4, gabarito. Tá meio lento hoje esse negócio. Tá muito lento hoje. Nível C. Gabarito nível C.
gabarito é o outro. Gabarito nível C, questão 4, item B, tá bom? Então, mais um vídeo gravado aí.